Mensagem 209. Olhe para o coração. Leia Salmos 89, do 19 ao 26. Naquele tempo, falaste ao teu santo em visão e disseste: coloquei a coroa num homem poderoso. Exaltei um escolhido dentre o povo. Achei Davi, meu servo. Eu o ungi com o meu santo óleo. Minha mão será sempre com ele, e meu braço o fortalecerá. O inimigo não o surpreenderá, nem o filho da maldade o afligirá. Esmagarei seus adversários na presença dele e abaterei os que o odeiam. Minha fidelidade e meu amor, porém, estarão com ele. E em meu nome o seu poder será exaltado. Porei sua mão sobre o mar e sua mão direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Nesta passagem, o salmista recorda a escolha de Davi como rei. O profeta Samuel, ao visitar a casa de Jessé e ver seus filhos, foi advertido pelo Senhor. O homem olha para a aparência, mas o Senhor para o coração. É preciso observar atentamente o contraste que a Escritura estabelece aqui. Saul, o primeiro monarca de Israel, havia sido escolhido inicialmente por critérios visíveis. Era jovem, belo e sobremaneira apto, e o resultado foi um reinado marcado pelo medo da opinião do povo, pela inveja, pela desobediência calculada e pela perseguição contra o próprio sucessor que Deus havia levantado. Davi emergia de um contexto distinto: o caçula esquecido, deixado no campo apacentando o rebanho, enquanto os irmãos eram apresentados ao profeta. No entanto, era nele que Deus havia forjado o tipo de interioridade que sustenta uma vida íntegra diante do Senhor. A Escritura não nos diz exatamente o que Deus viu no coração de Davi, mas os salmos que ele escreveu nos fornecem pistas. Um homem familiarizado com a oração, com a meditação no caráter de Deus, com o lamento honesto, com a alegria na presença do Senhor. Isso não significa perfeição moral. A vida de Davi teve quedas conhecidas e graves, mas demonstra um coração orientado para Deus, que se quebrantava quando confrontado e se restaurava no arrependimento. É esse tipo de coração que Deus forma e busca. Nossa cultura vive sob a tirania da imagem em proporções que nenhuma geração anterior conheceu. Aplicativos editam rostos antes mesmo que eles cheguem a ser vistos. Perfis de influenciadores digitais projetam versões idealizadas da vida. E o tempo dedicado a aparentar tornou-se maior que o tempo dedicado a ser. A cultura da futilidade treina o coração a confundir aparência com valor. Se o crente assimila tal lógica sem resistência, acaba importando para dentro da igreja os mesmos parâmetros do mundo, escolhendo amizades, lideranças, cônjuges e até mestres espirituais por critérios que Deus rejeita. Pedro escreveu às mulheres cristãs de seu tempo uma palavra que vale igualmente para todos nós. O que torna o crente belo não deve ser o enfeite exterior, mas sim o íntimo do coração, com um espírito gentil e tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus. Voltando ao Salmo, repare o que Deus promete a Davi no versículo 25. Porei sua mão sobre o mar e sua mão direita sobre os rios. A imagem é geográfica. O mar representa o Mediterrâneo a oeste e os rios apontam para o Eufrates e seus afluentes a leste. E descreve exatamente os limites da terra prometida a Abraão em Gênesis 15:18, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Fronteiras que viriam a ser alcançadas sob o governo de Davi e Salomão. O propósito que orienta esta promessa é a glória divina. Em meu nome, o seu poder será exaltado. A vitória dada a Davi não era recompensa pessoal nem fim em si mesmo, mas a exaltação do nome do Senhor diante das nações. Deus escolhe conforme seus próprios parâmetros para cumprir sua vontade e glorificar seu nome. E essa é uma das verdades mais libertadoras que o crente pode aprender.
Quando entendemos essa realidade, deixamos de exigir que Deus haja conforme os critérios humanos, incluindo os nossos próprios desejos sobre quem deveria ser usado, promovido ou exaltado, e passamos a confiar que suas decisões são perfeitamente sábias, mesmo quando não as compreendemos de imediato. Ele vê o coração. Ele conhece o fim desde o princípio. Ele sabe quem, dentre os que chama, suportará o peso que está prestes a lhe confiar. E aquilo que parece aos olhos humanos uma escolha improvável, geralmente é o caminho exato pelo qual Deus pretende mostrar sua glória ao mundo. Vamos orar juntos? Deus soberano, tu conheces o fim desde o princípio, e os teus caminhos são infinitamente mais altos do que os nossos. Liberta-nos da tentação de impor a ti os nossos critérios limitados. Quando as tuas escolhas nos parecerem improváveis, concede-nos a fé necessária para descansar na tua perfeita sabedoria. Que não busquemos exaltação pessoal, mas que todas as nossas vitórias apontem exclusivamente para a glória do teu nome. Usa-nos, Senhor, segundo a tua vontade. Em nome de Cristo, o Filho de Davi. Amém. Este devocional faz parte da série Caminho Diário. Você pode encontrar o devocional Caminho Diário no Spotify, no Instagram e no YouTube. Compartilhe com alguém que precise dessa mensagem hoje e ore pela nossa equipe.